do Senhor, amém? Mateus capítulo de número 24, versículo 1, iremos ler até o versículo de número 14, amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá mortes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém? Nós queremos, irmãos, trazer uma mensagem nessa noite que tem por título: quando, como e para quê. A mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração nessa noite. E nós queremos falar sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que os irmãos foram tocados pelo Espírito Santo, aceitaram a Cristo como Salvador, viram a necessidade de arrependimento, entregaram sua vida a Jesus e procuram a cada dia mais seguir a Ele. E tudo isso tem um objetivo, que é ir morar no céu. Não estamos aqui simplesmente reunidos por um motivo à toa. Não deixamos o que tínhamos para fazer em casa, que com certeza era algo muito importante também, algo secular, para virmos à igreja em vão. Todos nós temos um objetivo, que é um dia deixar essa terra e morar para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente poder entender um pouco esse texto, a gente precisa voltar lá para o Êxodo, capítulo de número 25. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical, pegando aqui um gancho sobre o tabernáculo. E tudo começa com o tabernáculo. Então, o que era o tabernáculo? Um projeto de Deus. Deus é o engenheiro da história. Então ele entrega o projeto para Moisés. Como devia ser esse tabernáculo? Como devia ser esse templo? Vamos se dizer assim, ali para os israelitas. E esse tabernáculo é passado, esse projeto de Deus para Moisés, com o objetivo de o Senhor habitar no meio do seu povo, do Senhor ser o centro do seu povo. Então, tudo começa com esse tabernáculo. Até porque os irmãos que conhecem bem a história sabem que Deus escolhe Moisés para libertar o povo da terra do Egito. Consequentemente, nós vamos observar, irmãos, que Deus ele entrega esse projeto do tabernáculo a Moisés. E o culto ao Senhor era feito através desse tabernáculo. Mas o tempo passa. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, conforme está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, resolve construir um templo para o Senhor. Resolve construir um local para que a Arca da Aliança ficasse. Um local de adoração ao Senhor. Deus ele não pediu para Davi construir um templo, mas Davi ele propõe no seu coração de fazer um templo para o Senhor. E quando nós continuamos lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, apesar de se agradar ali,
porque ele não impediu que o templo fosse construído. Ele não deixou que Davi construísse aquele templo. Agora o interessante é que a Bíblia vai dizer, inclusive os irmãos que estavam na escola bíblica viram falando isso, que Davi, ele vencia guerras em nome do Senhor. Ele lutava em nome do Senhor. Então muita gente morreu pela sua mão em nome do Senhor. E a Bíblia vai argumentar que por Davi ter as suas mãos sujas de sangue, ele não poderia construir o templo. Aí nos surge uma pergunta, mas por quê? Se Davi, tudo que ele fazia era em nome do Senhor. Por que Davi não pode construir o templo se ele tinha as mãos sujas de sangue, se ele fazia tudo em nome do Senhor? Aí nós vamos procurar um episódio em particular da vida de Davi. Nós vamos ver que quando Davi ele mata Golias e ele recebe a recompensa, uma das recompensas era que a filha de Saul se casasse com ele. E o interessante é que mais para frente, quando isso vai acontecer, Saul ele pede a Davi que ele mate 100 filisteus. Então aquilo não era uma ordem do Senhor, era uma ordem do rei que Davi cumpriu. Então por ele matar aqueles homens ali, simplesmente para atender um capricho seu, podemos dizer assim, ele não pôde construir o templo de Deus. Ele matou pessoas. E por conta desse acontecimento, Deus não deixou que ele construísse uma casa para ele. E vai se cumprir em Salomão. E o interessante é que esse primeiro templo, irmãos, ele é destruído com a invasão do povo babilônico. Ó, imagina aí, o povo de Deus ter um povo pagão julgando ele. É a mesma coisa de você se arrumar para vir para a igreja, e você encontrar uma pessoa na rua, bêbado, por exemplo, e dizer assim, irmão, conserta a sua vida. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Um povo pagão, um povo idólatra, chegou até ali e levou o povo de Israel cativeiro. Passa 70 anos, o povo retorna da Babilônia para Israel e consequentemente um segundo templo é construído. A Bíblia vai dizer que por meio de Zorobabel, governador de Judá, o segundo templo é construído. Mas com o desgaste natural, com o passar do tempo, com as guerras, problemas que ocorreram em Jerusalém, o templo se desgasta, assim como a nossa casa. A nossa casa de vez em quando necessita a gente fazer uma reforma, passar uma pintura, consertar um reboco. Então, o templo de Jerusalém, ele é reformado por Herodes e se transforma numa das maiores construções da época. É onde nós chegamos aqui em Mateus capítulo número 24. E quando nós observamos nos 2 primeiros versículos, nós vamos ver que os discípulos de Jesus estavam ali admirados com aquela construção. Eles estavam ali admirados com aquele templo, um local lindo, reformado, realmente se cair o queixo. Mas Jesus ele vai fazer uma advertência: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O interessante é que nós temos um templo, nós temos um local que foi reservado para adoração ao Senhor. Mas nós precisamos entender que a verdadeira adoração, ela não é nem no templo e nem no monte, mas sim em espírito e em verdade. Aleluia. Ele vai dizer isso em João capítulo 4, para a mulher samaritana. E Jesus aqui, entrando aqui, continuando nessa passagem, ele é perguntado pelos seus discípulos: quando será a sua vinda? Todos nós aceitamos a Cristo como Salvador, fomos tocados pelo Espírito Santo, estamos aguardando o grande dia da vinda de Jesus Cristo, mas nós não sabemos quando será. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 36, que aquele dia e hora ninguém sabe. Mas nós necessitamos, irmãos, estar em todo o tempo preparado. Nós necessitamos estar, irmãos, todo o tempo vigilantes, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós seremos arrebatados para estarmos com Ele nos ares. Mas aí eu faço uma pergunta nessa noite, irmãos: você está verdadeiramente preparado?
O que é que tem atrapalhado a nossa caminhada cristã nessa noite? É uma mensagem de reflexão. Pois a Bíblia não fala quando Cristo vai voltar. Por mais que você procure os 66 livros, você procura os 1089 capítulos que a Bíblia tem, mais de 31 mil versículos, você não vai encontrar uma referência para a volta de Jesus. Mas ele deixa algumas pistas, alguns sinais que poderão, que irão, melhor dizendo, anteceder a sua vinda. Primeiro ele vai falar de falsos cristos, irmãos. Nós observamos aqui que atualmente muitos homens têm se levantado, não só agora atualmente, mas centenas de anos atrás, no ano mais preciso de 1799, um homem se levantou dizendo que era Jesus e muitas pessoas seguiram. Nós temos aqui no Brasil um homem chamado Henrique Cristo que diz ser Jesus e muita gente o segue. Então nós vemos que o primeiro sinal que Jesus deixa já se cumpriu. E muitas vezes nós estamos desapercebidos, muitas vezes nós estamos desligados, irmãos, mas precisamos entender que a qualquer momento Jesus Cristo ele vai voltar. Afinal de contas, o nosso principal objetivo é esse. Não deixamos tudo aquilo, todo mundo lá fora, para vir para a igreja para não receber nada. A salvação em Jesus Cristo é algo tão precioso. E muitas vezes nós nos lembramos só apenas para quem está lá fora. Mas nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos e tirarmos de nós aquilo que não agrada ao Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado através de nossas vidas. Então ele vai falar de falsos cristos. Já tem. Ele vai falar também de guerras, fome, terremotos. E ele também vai falar de um sinal muito importante. Hão de se escandalizar e odiar uns aos outros. Mas o interessante é que esse sentimento já é comum no mundo lá fora. Mas nós precisamos abrir o nosso entendimento. Muitas vezes esse tipo de sentimento, traição, ódio, sentimentos que adentram para dentro do povo de Deus, nós não podemos aceitar isso. Precisamos fazer uma autoanálise, porque a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 6, versículo 45, que da abundância do coração fala a boca. E o sexto sinal da vinda de Cristo vão dizer que muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros. E esse sentimento aqui tem adentrado dentro do povo de Deus. Nós precisamos ligar o sinal de alerta para isso. Os irmãos que são mais antigos na fé, façam uma autoanálise de como era a igreja de Cristo 10, 15, 20 anos atrás e como está a situação hoje. O caminho que nós estamos indo. Não digo isso fisicamente falando, mas também na questão do próprio caminhar cristão. Porque as coisas vão mudando, verdadeiramente as coisas vão se atualizando. Mas nós precisamos entender que esse quando Jesus vai voltar, a Bíblia não revela. Mas o importante é que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos atentar para a verdadeira mensagem do Evangelho. Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus capítulo de número 4 e Atos dos Apóstolos 2, 37, a Bíblia vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então a fé em Jesus Cristo, ela rejeita o pecado. Fala John Stott nisso. A fé verdadeira em Jesus Cristo não deixa que nada que seja pecaminoso deixe ali incalcar, pregar, falando assim no cearenseis, na vida dele. Porque esse quando pode ser a qualquer momento. Estamos daqui agora, pode ser daqui a 5 minutos quando terminar o culto, pode ser daqui a 1 hora, daqui a um dia. Podemos nem comemorar o dia das mães, domingo Jesus pode voltar, irmãos. O importante é que nós possamos estar verdadeiramente preparados para isso. Mas ao mesmo tempo,
que não sabemos quando isso vai acontecer, a Bíblia fala como vai acontecer. O interessante é que quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51, Paulo vai dizer: eu vos digo um mistério, que nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós passaremos pela morte. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, muitos de nós estaremos vivos. Vivinho da Silva, como fala aí o pessoal do mundo. Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente estar em estado de alerta, porque a Bíblia vai dizer que é como um relâmpago. Todo mundo aqui já viu um relâmpago. É como se fosse uma luz piscando bem rápido. Então não dá tempo da gente resolver nenhuma pendência, irmão. Por isso, se nós tivermos algo que verdadeiramente está ali atrapalhando a nossa caminhada, se a nossa consciência estiver nos acusando de algo, nós precisamos resolver urgente isso. Eu me lembro uma certa vez do pastor Ademir, ele pastoreava uma certa igreja, e ele disse que tinha um irmão que morava mais distante, devido à sua debilidade, assim, ser uma pessoa muito idosa, ele mal ia para o culto, e toda a vida que ele ia fazer uma visita, o irmão queria se reconciliar. E ele dizia: mas o que foi que o irmão fez? O irmão quer se reconciliar. Ele dizia: eu não sei, eu posso ter feito algo que não agradou ao Senhor, e eu não sei, mas eu preciso me reconciliar com ele. O irmão tinha consciência do seu pecado, consciência que necessitava de perdão, consciência que necessitava de arrependimento. E nós precisamos entender que, como a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será como um relâmpago, não precisamos ter nada para resolver de última hora. Já pensou se Jesus volta e diz: não, eu preciso me reconciliar com o irmão, eu preciso resolver essa pendência, eu preciso pedir perdão a alguém, eu preciso resolver aquilo ou aquilo outro? Não. A Bíblia diz que será como um relâmpago. É por isso que nós necessitamos, irmãos, vigiar em todo o tempo. Quando ninguém sabe como, no estalar de dedos, no piscar de olhos. E nós precisamos estar verdadeiramente preparados. Agora, o interessante é que a Bíblia vai dizer, a gente falou aqui o quando, ninguém sabe, como, mas para que Jesus vai voltar? Você já parou para pensar para que Jesus vai voltar? Para que Jesus vai voltar? É interessante que a Bíblia ela vai falar 4 promessas a respeito de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E lá no comecinho de João, capítulo 1, a gente vê que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Criador torna-se criatura. O Deus, Criador de tudo, agora se torna ser humano. Então se cumpre o que está lá em Gênesis 3 e 15. Quando Jesus pisou nessa terra, ele disse que morreria. E ele morreu. Segunda promessa. Ele falou também que ressuscitaria. Terceira promessa. E ele falou a quarta coisa. Ele disse que da mesma forma que subiu, aqueles anjos falaram, ele também voltaria para arrebatar a sua igreja. Ele vem para cumprir a sua promessa, irmão. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e eu vou vos preparar lugar. E quando vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Jesus Cristo, ele vem para levar a sua igreja. E nós necessitamos em todo o tempo estar preparados para isso. Nunca se foi o tempo de brincar de ser crente. Nunca se foi o tempo de brincar de vir para a igreja. E mais do que nunca, precisamos estar em estado de alerta para o grande dia da sua vinda. Muitas vezes nós pregamos essa palavra para quem está lá fora. Ora, se conserta, Jesus está voltando. Mas precisamos fazer uma alta análise de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se Jesus voltasse hoje, eu estava preparado, eu subiria, eu ia para lá. Eu posso falar por mim, não posso falar por você. E nem você pode falar por mim. Cada um vai fazer uma análise de si mesmo.
Mas a vinda de Cristo, ela também é algo que vem para restaurar a humanidade. O homem perdeu sua pureza no Éden, o homem perdeu o seu lar, o homem perdeu a sua imortalidade. Mas Jesus Cristo, ele veio por meio da cruz restituir tudo isso para o homem. Então nós necessitamos limpar o nosso coração, rasgar o nosso coração e tirar aquilo que não agrada ao Senhor. É uma palavra de autoanálise nessa noite. Quando ninguém sabe, como não piscar de olho? E para quê? Para que a promessa dele venha a ser cumprida em nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, estar em estado de alerta. Cristo a qualquer momento vai voltar. Ele nos deu a chance. O Senhor nos deu uma nova chance de estar com Ele. E que nós não venhamos a jogar essa chance fora. Quantas pessoas não ficaram pelo caminho? Quantas pessoas abandonaram a fé, pereceram? Mas nós louvamos a Deus pela minha e pela tua vida, que até aqui o Senhor ele tem nos sustentado. Aleluia. Então, irmão, seja firme e constante. Jesus Cristo está voltando. E aquilo que nós começamos aqui, a adoração, ela um dia vai continuar, um dia lá na glória. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda-o. Só tem esse jeito, irmão. Só você guardando o contato com Jesus. Muita gente já perdeu o contato. Tu caminharás indo em contato com teu Salvador. Amém. Aleluia. Irmãos, uma coisa é certa. O Senhor Jesus nunca mentiu em toda a sua jornada na terra. E se Ele prometeu que vinha buscar a sua igreja, aleluia, e Ele já alertou de que haveria o servo bom e fiel, mas também Ele disse que existiria o servo mau e negligente. Ele alertou e disse, foi Ele que disse que haveria as